Atos, capítulo de número 16. Quero crer que você, como bom de Bíblia, já encontrou e já está esperando para que juntamente façamos a leitura, independente da versão que você tem em suas mãos. A versão que eu tenho diz assim: E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito, em caminho reto, para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e por misericórdia e bondade, coloque essa palavra em nossos corações. Aplica, Senhor, essa palavra dentro do nosso interior, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você em alguns instantes sobre a visão do servo é servir. Não estou falando a missão do servo é servir, mas a visão do servo é servir. Até porque quando pensamos em servos, se pensarmos em termos de missão, a missão do servo é servir. A utilidade que um servo tem não é outra senão servir. Mas eu quero pensar sobre a visão. Missão é aquilo que lhe é dado pelo Senhor, é aquilo que lhe é atribuído, confiado pelo próprio Deus, para que de alguma maneira você possa desenvolver em benefício do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor e também para o seu bem-estar e o bem-estar de tantas outras pessoas. Mas a visão é exatamente aquilo que Deus coloca no seu coração, é exatamente o alvo que você tem, é exatamente o desejo que você tem de chegar em determinado lugar, de atingir determinado alvo, de cumprir determinado compromisso dado pelo próprio Deus, confiado pelo próprio Deus às tuas mãos. Qual é a tua visão de servo? Se você já tem como missão servir, qual é a tua visão? Até onde você pode ser um visionário? Até onde você pode sonhar? Até onde você pode ver? Até onde você pode atingir dentro do reino de Deus? Até onde ou em quais aspectos você pode crescer? Você pode se proliferar? Você pode se multiplicar de modo que a tua vida glorifique o nome do Senhor Jesus? Quando nós olhamos Jesus com os seus discípulos, Jesus começou a perguntar uma certa vez aos seus apóstolos qual era a visão que as pessoas tinham acerca da sua própria pessoa, acerca da sua vida. Certa vez Jesus perguntou o que é que os homens dizem lá fora ser, ou quem os homens dizem lá fora ser o Filho do Homem. Quando Jesus pergunta o que é que eles veem, o que é que eles acham, qual é a resposta que eles dão quando se trata do Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus estava querendo saber qual era a visão que as pessoas tinham acerca da sua vida, acerca do seu ministério, acerca da sua pessoa. Depois que deram algumas respostas, Jesus agora pergunta: e qual é a visão de vocês acerca da minha vida, acerca do meu pastoreio, acerca da minha função como Senhor na vida de vocês? Qual é a visão que vocês têm? O que é que vocês dizem acerca de mim mesmo? E diz a palavra de Deus que o apóstolo Pedro, ele diz: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Senhor, Tu és aquele em quem a humanidade esperava.
Senhor, a visão que nós temos acerca de Ti é a melhor possível. Tu és o enviado de Deus, esta é a nossa visão. Ao que Jesus responde a Pedro: Pedro, esta visão quem te deu não foi a carne, quem te deu não foi o sangue, mas foi o próprio Espírito de Deus. Qual é a visão que você tem como servo acerca do teu Senhor? Qual é a visão que você tem acerca do serviço que você presta a Deus? Servir ao Senhor é altamente importante, é indispensável o nosso serviço ao Senhor. Mas muito mais engrandecedor que servir ao Senhor é estar com o Senhor, é andar com o Senhor. Por vezes encontramos pessoas que vivem num ativismo religioso muito grande, pessoas que apenas estão voltadas para fazerem alguma coisa dentro do reino de Deus, o que não significa que estas coisas que são feitas não sejam importantes, elas são de suma importância, mas muito mais importante do que fazer alguma coisa para o Senhor, é ter a visão de que andar com o Senhor, estar com o Senhor, comungar com o Senhor, conversar com Ele, chorar com Ele, sorrir com Ele, andar na presença dEle, essa deve ser a visão de todo servo. A visão de que a presença de Cristo na sua vida, a presença de Cristo no meio da igreja, e a igreja, entenda-se como igreja, não o templo, mas a reunião de 2, 3, 4 ou mais pessoas. A visão de que a presença de Cristo em meio aos seus servos, essa deve ser a visão principal. O desejo de estar andando lado a lado, continuadamente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Certa vez Jesus chegou para Pedro e perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro começou a responder para Jesus com firmeza: Senhor, sim, eu te amo. Porque a visão de quem ama é se submeter a esse amor, valorizar esse amor e exercer alguma ação em busca da demonstração pública deste amor. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E diz a palavra de Deus que Pedro ficou constrangido, se entristeceu por Jesus ter perguntado terceira vez: tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. O que Jesus quis enfatizar? A visão do servo que ama é a visão do servo que exerce o serviço diante do Senhor. Quem ama a Deus serve as pessoas. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se aborrece o seu irmão a quem vê. Ninguém pode servir a Deus se não estiver servindo primeiro ao seu irmão, ao seu próximo, se não estiver sendo mão, braço, se não estiver estendendo a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua bondade sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando Jesus enfatiza a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeirinhos, ele estava dizendo: tome conta das pessoas que também me amam. E essas pessoas não eram outras senão a sua própria igreja. E essa igreja, ela não está dentro dos templos, essa igreja ela está dentro da sua casa, essa igreja ela está dentro do seu local de trabalho, ela está também dentro dos templos, ela está onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. O texto que nós lemos em Atos mostra que Deus deu a Paulo uma visão que ele deveria passar a Macedônia para servir lá na Macedônia com a palavra
de Deus. A visão do servo é que cada vez que Deus fala com ele, ele precisa exercer alguma coisa em benefício do reino de Deus. Ele já tem, o servo verdadeiro, ele já tem como missão, ele já tem como tarefa servir. Ele sabe que o serviço é parte integrante da sua vida, porque ele tem prazer na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite, e por isso ele frutifica, pois ele é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Por conta da missão de tudo quanto fizer, ou a missão de fazer alguma coisa para o Senhor, viver na prática aquilo que se prega, é que a visão do servo deve ser ampliada, e essa visão deve ser: como eu posso servir ao Senhor? A palavra de Deus diz que nós precisamos ter a visão de servir ao Senhor com alegria, apresentarmos-nos diante do Senhor com alegria, apresentarmos-nos diante do Senhor com um cântico novo. Tiago diz: está alguém dentre vós contente? Cante louvores. O servo, ele precisa ter a visão de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, porque ele sabe que é a alegria do Senhor que manifesta-se através dessa alegria, manifesta-se a sua força. A sua força depende da alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que faz a visão do servo ser ampliada. É a alegria do Senhor que faz com que o coração do servo se deleite na presença do Senhor. Quem tem a visão de servir, busca caminhos retos, caminhos direitos. A palavra do Senhor diz, nos 3 versículos que nós lemos no início, Atos 16, o terceiro de número 11, ele diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Nós fomos em linha reta, significa nós não queríamos perder tempo, nós procuramos o mais rápido possível chegar onde o Senhor mostrou que nós deveríamos chegar. Só que esse caminho reto não é simplesmente um caminho sem curva, mas significa um caminho da persistência, da determinação de saber onde se quer chegar. Preste atenção aqui, um momento aqui no que eu quero falar com você. O certo é de que um dia, eu e você nos apresentaremos diante da presença do Senhor. O certo é que um dia, para mim e para você, a vida vai se acabar nesse plano terrestrial. O certo é que um dia nós deixaremos de existir enquanto pessoas físicas neste mundo, mas a nossa missão, ela continua, porque a nossa visão, ela nos garante que existe vida depois dessa vida. Existe vida depois dessa vida. E nós precisamos, já que temos a visão da eternidade, nós precisamos ter a visão de trilhar um caminho reto no sentido de persistência, de determinação, no sentido de sabermos que queremos única e exclusivamente agradar ao Senhor, agradar ao nosso Deus, agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a visão que você tem de servo? Quem tem a visão de servir, busca o caminho da oração. Deixe a Bíblia aí aberta no capítulo 16, que os versículos que nós vamos utilizar aqui, daqui em diante, estão todos dentro deste capítulo, Atos capítulo 16, dá um pulo agora no versículo de número 13, e você vai encontrar o que a palavra de Deus diz. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que ali se ajuntavam. Ora, quando Deus deu a Paulo
a visão de que ele deveria passar a Macedônia e pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que aconteceu com eles foi que eles começaram a procurar um lugar para a oração. Ou seja, não existe poder para compartilhar a palavra de Deus, para evangelizar, não existe eficiência, eficácia na palavra pregada, se essa palavra não vier de pessoas que vivem uma vida reta de oração. Muitas coisas não acontecem no mundo espiritual, porque muitos dos que dizem ter a visão espiritual, não são pessoas de oração. É interessante como muitas pessoas gostam, quando Deus utiliza alguém, quando Deus utiliza um vaso para abençoar, para trazer uma palavra de conforto, de ânimo, de repreensão, de exortação àquele que está ouvindo. As pessoas gostam disso, as pessoas se deleitam em ouvir um mensageiro, ouvir alguém que traga uma palavra profética, alguém que traga alguma coisa que edifique a vida, e geralmente as pessoas vão em busca daquilo que lhes dão certeza de prosperidade, de grandeza, de crescimento. Mas as pessoas não querem investir, não é gastar, é investir tempo em oração. Quem tem a visão de servo, sabe que o servo não pode depender dele mesmo, mas ele depende única e exclusivamente do poder de Deus, e esse poder só se manifesta sobre a vida daquele que tem uma vida de oração. Você quer ver as coisas mudarem na sua vida, você precisa mudar o seu conceito de oração. Oração é muito mais que falar com Deus. Quando criança a gente entende e aprende dessa forma, que orar é falar com Deus, e que ler a Bíblia é Deus falar conosco, e nós nos limitamos a isso, e achamos que a oração é única e exclusivamente quando nós falamos com Deus, quando na oração Deus também fala conosco, quando na oração Deus também nos dá visão, quando na oração Deus também coloca em nossas vidas propósitos, desafios. Aquele que tem a visão de servir, ele não pode se descuidar, ele precisa andar pelo caminho reto, que é o caminho da oração. Se a sua vida de oração anda fracassada, você precisa repensar a sua visão de servo. Servo sem oração não é servo. Servo sem oração é cativo, é oprimido. E quem oprime é o diabo. Deus não oprime. Servo, ele ora. Servo, ele prioriza a vida de oração. Diante daquele que se dispõe a servir, os corações começam a se abrir. Aquele que tem a visão de servo, vai para o versículo 14, você vai ver, quem tem a visão de servo, ele começa a perceber que todas as coisas cooperam, Deus abre situações, Deus abre portas para que todas as coisas cooperem para bem daqueles que amam a Deus. Versículo 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quando nós nos predispomos a sermos servos, termos visão de servo, Deus mostra que existem outros servos também, que podem se juntar a nós, que Deus vai juntando tais servos a outros servos, para que o reino de Deus seja edificado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós sintamos prazer naquilo que estamos fazendo, prazer naquele com quem estamos andando. Deus permite que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ela estava ouvindo atento àquilo que Paulo estava falando.
e ela os constrange para que eles se hospedassem na sua casa. Pessoas que levam uma vida de oração veem constantemente as portas da graça se abrindo sobre sua vida. Querido irmão, querida irmã, quanto tempo tem que você não vê um milagre na sua vida? Quanto tempo tem que você não experimenta algo de extraordinário do reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história? Eu sei que você crê que os milagres acontecem. Eu sei que você crê que Deus é todo poderoso para fazer acima daquilo que pedimos ou pensamos. Mas e por que não tem acontecido na tua vida? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas, tá? Mas e por que não estão acontecendo coisas maravilhosas na minha vida? Deus não tem filhos prediletos. Porém, Deus tem filhos que o buscam em espírito e em verdade mais do que outros filhos. A visão espiritual, ela começa a se ampliar quando a obediência é retratada no coração de quem tem a visão de servo. Ou seja, quando nós temos uma visão de servo, quando não temos estrelismo dentro de nós, quando não queremos aparecer, mas quando dizemos, semelhantemente a João, é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Quando não temos a prepotência de querer que o nosso nome esteja estampado, que sejamos famosos, que sejamos vistos, queridos, aplaudidos pelos homens, pelo mundo. Mas quando a nossa visão é a glória de Deus, quando a nossa visão é o crescimento do reino de Deus, quando a nossa visão é que Ele cresça e que eu diminua, a visão espiritual, ela começa a ser ampliada. Os versículos de número 17 e 18, a palavra do Senhor diz que existia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Se você pegar o versículo 17 separadamente, você vai entender uma coisa. E essa mulher estava seguindo a Paulo e aos outros apóstolos, discípulos, e ela clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até aí, o que aparentemente tem de errado? Ela estava falando a verdade. Ela estava falando a verdade. Paulo, Silas, os outros que estavam com eles, Lídia, as pessoas que estavam ali, os cristãos da época, eles verdadeiramente eram servos do Senhor e que estavam anunciando a salvação, o caminho da salvação. E o caminho da salvação que eles estavam anunciando era Jesus. Até aí, aparentemente, não tinha nada de errado. Mas só as pessoas com a visão espiritual, só as pessoas ligadas a Deus, as pessoas hipersensíveis ao Espírito Santo de Deus, pode perceber o que Paulo esteve percebendo e que muitas outras pessoas não conseguiriam perceber. Essa mulher, ela estava enfatizando a vida daqueles homens e não o caminho da salvação. Aquela mulher estava chamando a atenção das outras pessoas para aqueles homens. Ela estava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
Estes homens, essa mulher, ou o demônio que estava na vida dessa mulher, queria colocar esses homens, estes servos, em ascensão. Queria que as pessoas olhassem para esses servos, porque notadamente, ao olhar para esses servos, pessoas humanas, pessoas limitadas, pessoas pecadoras, assim como eu e como você, pessoas cheias de defeitos, as pessoas se decepcionariam rapidamente com Paulo, com Silas, com os outros, porque viriam que esses homens não eram perfeitos. E a Bíblia diz que ela fez isso por dias, durante muitos dias. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens. Mas quando Paulo foi chamado por Deus, quando Deus deu a visão para que ele passasse a Macedônia e pregasse a palavra de Deus na Macedônia, Paulo tinha a certeza de que era necessário que o nome de Cristo fosse divulgado, o nome de Cristo fosse pregado, e que as atenções de todos se voltassem para o nome de Cristo e não para aqueles homens. Embora servos do Deus Altíssimo, aqueles homens eram simplesmente homens. Coisas que somente pessoas espirituais são capazes de perceber. Encontramos com tanta facilidade pessoas que, além de ignorarem isso aqui, agem exatamente ao contrário. Já viu que existem dentro das nossas igrejas pessoas hipersensíveis quando elas não são lembradas, quando elas não estão em ascensão, quando elas não estão em destaque, quando o nome delas não sobressai? Estes homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo chega para ela e diz assim, para ele que estava nela, para o Espírito que estava nela, diz: em nome de Jesus eu te mando, saias dela. A Bíblia não entra em detalhes aqui, não fala se Paulo conhecia aquela mulher, quanto tempo Paulo andou perturbado com aquilo que aquela mulher estava fazendo, que o demônio usava aquela mulher para fazer. A Bíblia diz que ele teve um discernimento da parte do próprio Deus. A visão de quem é espiritual é sempre o reino de Deus. A visão de quem é servo, a visão espiritual de quem é servo é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Porque o servo verdadeiro, ele tem a visão que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, mas todas as coisas. Quem tem a visão espiritual, quem tem a visão de servo, quem tem prazer em servir ao Senhor, não quer sequer que o seu nome apareça, ou que as pessoas se debrucem sobre suas fotos, para que de alguma maneira tais pessoas sejam reconhecidas. No reino de Deus, a visão de quem quer ser o primeiro, precisa ser o último. Na visão do reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, deve ser aquele que vai lavar os pés dos outros. No reino de Deus, quem tem visão de reino, se torna servo, se torna humilde, e toma como parâmetro o Filho de Deus, que sendo humilde, esvaziou-se da forma divina, assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte, para que a natureza humana não sobressaísse nele. Morreu a natureza humana. Quem serve precisa descobrir que também passa por perseguições. Versículo de número 23, mesmo capítulo. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ora, esse versículo, se você ler o capítulo inteiro, eu pulei do 18 para o 23, mas eu oriento você a ler o capítulo inteiro, e você vai entender que esses açoites aqui foram dados em Paulo, em Silas,
quando eles foram presos. E sabe por que eles foram presos? Porque o lucro das outras pessoas, quem tinha a visão comercial debaixo da proteção daquele demônio que estava na vida daquela mulher, aquela mulher, através do demônio, ela adivinhava as coisas e trazia muito lucro para as pessoas que eram os seus patrões. Aquele demônio, na realidade, ele estava a serviço da prosperidade de determinados comerciantes. E adivinhando determinadas coisas, as pessoas pagavam, as pessoas entregavam seu dinheiro para descobrir determinadas coisas sobre o futuro, sobre outras pessoas. Quando eles perceberam que a sua fonte de renda, que o seu lucro, que aquela mulher já não tinha mais nenhuma intervenção espiritual, porque o espírito imundo havia saído dela, então eles começaram a instigar as autoridades contra Paulo, contra Silas, dizendo que eles estavam pregando costumes diferenciados, levando coisas que não eram do costume deles, não era costume dos romanos, e que eles estavam pervertendo a ordem social e a ordem espiritual daquela cidade. E diz a palavra de Deus que esses homens foram levados à prisão, esses homens foram açoitados, mas esses homens, perto da meia-noite, se você olhar no versículo de número 25, você vai descobrir que estes homens, eles tinham uma visão de servos, e a visão de servos é que o servo, independente de onde ele esteja, ele é verdadeiramente livre. O servo, ele é livre. O servo, ele não está na igreja porque ele é forçado a estar na igreja. O servo, ele não está no caminho do Senhor porque ele é forçado a estar no caminho do Senhor. O servo, ele não está servindo ao Senhor porque ele tem medo do castigo do Senhor. Não, ele tem a visão de servo, e o verdadeiro servo, independente de onde quer que ele esteja, ele se sente verdadeiramente livre. E diz a palavra de Deus, versículo 25, caminhando para o final, diz a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha que coisa maravilhosa. Logo no início, no versículo de número 9, a palavra de Deus diz que Paulo teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles entenderam que eles precisavam ir à Macedônia para pregar a palavra de Deus. Eles entenderam, Deus está nos chamando para irmos à Macedônia. No versículo de número 13, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que assim que chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi encontrar um lugar para oração. Eles foram buscar um lugar junto ao rio, onde eles pudessem pregar a palavra de Deus, mas que eles pudessem, antes de tudo, andar com Deus, conversar com Deus, abrir o coração para Deus, orar ao Senhor. E agora no versículo de número 25, terminando todos esses pormenores que aconteceu na vida desses homens de Deus, eu encontro a palavra de Deus dizendo: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. A visão de servo é que ele não pode se descuidar da oração. Ele ora, aí Deus manda pessoas que escutam a palavra, pessoas que abrem o coração, pessoas que se convertem, pessoas que servem de veículos de bênção na vida daquele que ora, pessoas que quando o cristão começa a orar, ele começa a entender que as tribulações da vida também fazem parte da vida, e que ele não está isento de situações adversas, de problemas, de tristezas, de constrangimentos, de lutas, porque ele entende que lá em cima, ou lá embaixo, onde quer que ele esteja, ele é livre para adorar a Deus. Essa é a visão de servo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Para concluir, na vida dos verdadeiros servos, a visão os leva a louvarem e a adorarem a Deus. Enquanto pelo poder das orações as muralhas vão caindo, a presença de Deus é muito mais percebida, de modo que ao serem vistos pelas outras pessoas, essas outras pessoas se convencem de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Qual é a tua visão de servo? Eu quero orar por você. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, dá-nos visão de servos. Dá-nos, ó Deus, o entendimento pleno de que nós somos apenas vasos escolhidos por Ti, mas que o valor não está no vaso, mas está naquele que está dentro do vaso. Está, ó Deus, no conteúdo dentro deste vaso, e nós louvamos o Teu nome, porque o Teu Espírito habita em nossos corações. Pai bendito, estende a Tua mão de poder, glorifica o Teu santo nome na vida de cada pessoa que está orando agora. Senhor, dá-nos a visão de servos, dá-nos a visão de reino, dá-nos a visão, Senhor, de pessoas altamente livres, perfeitamente livres na Tua presença. Que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.